Oi, amores! Voltei para mais uma aula de espanhol. Quem estuda tem em suas mãos o poder de transformar não só a própria vida, como também das pessoas que lhe cercam. E vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma revisão. Vamos revisar? O que são adjetivos? Os adjetivos em espanhol são palavras variáveis que têm a função de qualificar os substantivos, modificando-os à medida que indicam suas qualidades e ou estados. Assim, os adjetivos surgem antes ou depois dos substantivos, ressaltam suas características e concordam com eles. Em latim, a palavra adjetivos significa adicionado, somado, aquele que se agrega ao nome. Los adjetivos demonstrativos. Tabela dos demonstrativos. Então, os demonstrativos temos masculino, feminino, singular e plural e o neutro. Então, os adjetivos masculinos: este, esse, aquele. Feminino: esta, essa, aquele. Masculino plural: estos, essos, aqueles. Feminino plural: estas, estas, aquelas. E neutro: esto, isso, aquele. Os adjetivos demonstrativos acompanham ao substantivo e não são acentuados. Exemplo: essa casa, aquele é minha, esse livro. Eles se flexionam em gênero e número com o substantivo. Essa casa, essas casas. Esse coche, esses coches. Normalmente estão antes do substantivo. Neste caso, eles não permitem artigos. No admito essa desculpa. Eles podem ir depois do substantivo. Neste caso, precedido por um artigo definido, para dar uma ênfase geralmente depreciativa. La comida, essa estava mala. Os adjetivos demonstrativos neutros fazem referência a conceitos abstratos. Aparecem sempre no singular e nunca são utilizados diante de substantivos. Isso não me importa. Os adjetivos demonstrativos neutros são usados quando desconhecemos uma informação. Que é aquele? Os adjetivos neutros também são usados para falar de uma informação conhecida. Aquele é um murciélago. Não se usa as formas neutras para fazer referência a pessoas. Em seu lugar, tem-se as formas masculinas e femininas. Eso es una mesa. Essa es Maria. Equivalência entre as formas neutras em espanhol e português. Espanhol, esto. Português, isto. Espanhol, eso. Português, isso. Espanhol, aquele. Português, aquilo. Os adjetivos demonstrativos estabelecem uma relação espacial e temporária de proximidade ou distância entre os protagonistas de um diálogo e devem concordar com o advérbio de distância. Então, vejamos alguns exemplos. Próximo do emissor: aqui, acá, este, esta, estos, estas, esto.
Este regalo que está aqui é para ti. Próximo do receptor. Aí. Esse, essa, esses, essas, isso. Esse coche que está ali não me gusta. Longe do receptor e do emissor, ou seja, longe de ambos. Ali, alá, aquele, aquelha, aquelhos, aquelhas, aquelho. Aquela casa que está alá é de mi tía. Los adjetivos possessivos. Os pronomes possessivos ou pronomes possessivos fazem referência aos interlocutores de um discurso, indicando a relação de posse, ou seja, indicam que algo pertence a alguém. São eles mio, mia, mios, mias, tuyo, tuya, tuyos, tuyas, suyo, suya, suyos, suyas, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros e vuestras. Tipos de possessivos em espanhol. Os possessivos em espanhol são subdivididos em dois tipos, átonos e tônicos. Possessivos átonos. Os possessivos átonos são utilizados antes de um substantivo. Onde estão tus cuadernos? Onde estão os teus cadernos? Os possessivos átonos em espanhol são mi, mis, tu, tus, su, sus, nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras, su, sus. Bom, nessa nossa fase de estudos dos possessivos, não iremos estudar os possessivos tônicos, apenas os átomos. Mas precisamos dar uma certa atenção a algo muito importante. Alguns desses possessivos são formas apocopadas, que sofrem apócope. Assim, apenas concordam em número, singular ou plural com o substantivo, e não são flexionados no que diz respeito ao gênero, masculino ou feminino. A apócope consiste na eliminação de um fonema ou de uma sílaba, ou seja, na perda de uma ou mais letras no final de uma palavra. Os possessivos apocopados são mi, mis, tu, tus, su, sus. Lembrem-se, não existe forma apocopada para nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, vuestros e vuestras. Diferença entre pronome possessivo e adjetivo possessivo. Em espanhol, os possessivos podem exercer a função de pronome ou de adjetivo. Enquanto o pronome possessivo substitui o substantivo da frase, o adjetivo possessivo acompanha e descreve ou caracteriza tal substantivo. Exemplo: ¿Dónde está el diccionario tuyo? Adjetivo possessivo. Este es mío. ¿Dónde está el tuyo? Pronome possessivo. Observe que na primeira frase, o possessivo tuyo
está caracterizando o dicionário. Não se trata de um dicionário qualquer, mas do dicionário do receptor da mensagem. Já no segundo exemplo, Tuyo substituiu a palavra dicionário, evitando que ela fosse repetida na frase. Com isso, finalizamos mais um dos nossos encontros de espanhol. Não deixem de praticar realizando nossas atividades. E também não deixem de participar das nossas aulas Tira Dúvidas. Vejo vocês na próxima semana. A persistência é o caminho do êxito. Charlie Chaplin.